O diálogo de hoje é com o autor destes livros, As Artes de Zenon Barreto, Traços, Cores e Formas, e Bandeira, a Permanência do Pintor, entre outros livros, entre outros. Eu me refiro ao artista plástico, ao pintor, ao desenhista, ao historiador das artes plásticas do Brasil, e teórico e crítico de artes plásticas, o Estrigas, que está sempre publicando livro sobre os pintores. E agora, no segundo segmento do nosso diálogo, eu pedi a ele, propus a ele que ele falasse dele mesmo. Coisa muito rara. Ele não fala sobre a sua pintura. E eu trago então esse tema. Estrigas, fale de Estrigas. Quem é esse pintor chamado Estrigas, hein? Quem é esse artista plástico, hein? Pois é, olha... Quem é esse cara? Mas antes de falar sobre esse camarada, eu quero dizer que eu vim aqui participar do seu programa, colaborar, porque quando a gente participa, a gente tem uma oportunidade de dizer mais alguma coisa sobre a arte, mais alguma coisa sobre os artistas, sobre o meio, né? Mais alguma coisa sobre o que se leu, o que se viu, o que se passou. E há muito tempo também que eu não via você. É verdade. E isso daqui não pode ser também só falando de mim. Falando mais de mim do que eu disse dos outros. Mas você, que eu tive notícia de você, você ficou muito longe, mas eu tinha notícia, né? Eu tinha notícia de que você tinha sentado praça na polícia. Eu? Sentado praça na polícia? Sentou praça na polícia. Ganhou o posto de sargento. Mudou o nome para Getúlio. Ah, Sargento Getúlio. É o personagem, sim, é verdade. E ia conduzindo um prisioneiro por um caminho tão ruim. É verdade. E eu fiquei preocupado. Aí eu vou ver como é que está o... Ator é assim, uma hora é da polícia, né? outra hora vira mulher, outra hora vira professor, outra hora é criminoso. É assim, artista muda de personalidade. Pois é, e aí eu digo, como é que está o Ricardo, com esse pessoal todo, com a exuberância dele. Agora ele lembrou a palavra. Agora, a sua exuberância você perdeu. Eu perdi a exuberância? Você perdeu para Adelaide. Adelaide Gonçalves, Adelaide quando esteve Gonçalves. aqui Sim. com você. Eu tenho que explicar às pessoas. Adelaide deu em você de longe. Foi? Foi aquela exuberância da Adelaide toda que encheu o programa de... Vocês estão vendo que eu propus que ele falasse sobre ele, e ele fica falando de mim, da Adelaide, etc, etc, e não está falando sobre ele, sobre o pintor que ele é. Vocês estão vendo como é que ele é, né? E veja, ele botou um apelido já nos anos 70. Você se lembra desse apelido que você está fazendo referência a ele? Você me chamava de exuberante. Pois é, aí você falou nisso. Mas agora eu perdi. Com a Adelaide. Foi? Você falou que eu chamava de... Mas diante dela a gente perde a exuberância. Não, a Adelaide foi o máximo. É exuberante. Né? Foi o máximo. Mas por que você não quer falar de você mesmo? Hein? Mas então, como eu gosto muito de falar dos outros, gosto de falar pouco de mim, mas a minha participação na arte, às vezes, eu acredito que tenha sido relevante, sabe? Porque eu nunca me elogio, aí eu aproveito a ocasião para dizer ou não ser acusado de me omitir a respeito de mim mesmo. Mas não me considero grande coisa, não, né? Eu fiz um caminho dentro da arte sem pensar em ser... Olha, eu entrei na SCAP, no curso de desenho e pintura, sem pensar em ser pintor. SCAP é Sociedade Cearense de Artes Plásticas. É uma sociedade dos anos 40, não é? Não é? É 40? É dos anos 40. A SCAP é de 44. 44, exatamente. Pois bem, eu entrei em 1950 nesse curso, sem pensar em ser pintor, nem desenhista, nem nada. Eu era apenas um arte espectador, né? Quer dizer, eu apenas apreciava
as artes, as pinturas, os trabalhos, as exposições. Mas gostava, eu lia muito sobre arte. Eu entrei no curso foi porque me faltava a parte técnica. Eu tinha muita leitura de livro, mas a literatura artística... E já pintava? Não. Eu, como todo mundo, fazia aqueles desenhinhos, aquelas cópias, aquelas coisas. O próprio Guilherme Neto Sim, meu querido também desenhava. fazia os trabalhos dele. Ele fazia umas esculturas boas, mas ele preferiu passar para a televisão, para o teatro, o rádio, né? Tudo bem. Ele transferiu o talento dele, que era para a escultura, ele transferiu para essa outra modalidade, que também é arte, né? Tudo bem. Então, eu comecei a escrever, também sem pensar em publicar livro, apenas interessado em ser um livre atirador a favor da arte. Mas continuei a pintar, continuei a escrever e foi desenvolvendo. Acabei produzindo 20 e tantos livros, né? Acabei fazendo não sei quantas exposições e acabei sendo considerado um pintor. Como eu disse, não sou grande coisa, mas já fiz alguma coisa. Eu queria, a gente discorda, óbvio, né, dessa avaliação dele, de que ele não é grande coisa, mas é óbvio que a gente discorda. Mas eu queria, independentemente de elogio ou não, é que você dissesse a sua pintura, se você dissesse assim, teria que apresentar esse pintor chamado Estrigas. Ele trabalha com que material, em que estética, em que ética? É isso que eu queria que você conceituasse. Pois é, independentemente então, da adjetivação. Então, eu dentro da arte, acabei dando preferência à pintura a óleo e à pintura aquarela. Pintura aquarela. A essas duas modalidades, né? Não quer dizer isso que eu não faça desenho, eu desenho, né? E não pinto outra técnica porque não me interessa, né? Podia pintar acrílico, podia pintar o guache, podia pintar, que também pinto o pastel, mas a preferência maior é óleo e aquarela. Essas duas técnicas são as favoritas. E hoje você continua pintando aquarela. Eu sei que de noite, as suas noites são de aquarela. Eu pinto à noite a aquarela porque a aquarela não tem o mau cheiro, o cheiro penetrante que tem o óleo, né? E à noite é tudo fechado. A casa né? tá fechada. É sim. fechada. Então, à noite eu só pinto aquarela. O óleo eu pinto de dia. E você vai fazer agora 93 anos, é isso, Estrigas? Vou fazer 93 anos, estou com uma exposição de 93 aquarelas. 93 aquarelas. Para comemorar os 93 anos. Os 93 anos, no dia 19 de setembro. 19 de setembro. Você vai fazer 93 anos e uma exposição com 93 aquarelas. 93 aquarelas. Tem o mesmo tema, as 93 não, né? Não, aí são temas diferentes. Ela tem uma certa unidade? Como poeta, que você perguntou qual era o tema, eu disse, olha, não me pergunte o tema não, que o tema é sempre outro. O tema é sempre outro. Então, o tema é mais assunto do que tema, né? Não, eu queria saber se ele tem uma... O assunto é muito variado. É variado, se ele tinha uma unidade assim, uma unidade... é muito variado, então temática esse caminho todo, de 50 para cá, a gente tem que ir mudando, né? Ah, então você vai fazer uma retrospectiva? Não, não é retrospectiva, mas eu digo que em 50 anos de atividade, a gente vai mudando. Sim, sim, sim. Né? A gente vai aperfeiçoando, vai sentindo de outro jeito, enfim, vai transformando o seu trabalho. E sempre mantém uma base de identificação, mas qual seria essa base? Tem que mudar. Às vezes é um colorido, eu acho o meu colorido até um certo ponto poético, né?
Então, esse lado aí já identifica muito o meu trabalho. É um trabalho que tem um ponto comum a todos, que é o poético. Vejam que é emblemático da personalidade, do jeito de ser do Estrigas. Você está vendo? Ele veio para cá, ele sabia que tinha que trazer objetos, e ele não trouxe nenhuma tela dele. Nenhum, como é que chama? Nenhum catálogo dele. Ele trouxe livros sobre outros artistas, sobre o Zenon e sobre o Bandeira, e aqui eu estou com o catálogo de pinturas do Barrica. Barrica. Do Barrica. É porque eu quero dizer, o Barrica, por exemplo, o Barrica seria um pintor de nível internacional se ele tivesse feito como Bandeira, tivesse ido para Paris. Ele teria sido um dos bons artistas do plano internacional, como Bandeira foi. Mas ele ficou. Mas ele não se interessava, por isso o Barrica queria pintar os quadros e vender aos amigos dele. Nem se interessar para frequentar o meio artístico, onde ele pudesse coletivamente se destacar. Não, ele não ligava. Lá no Rio, que ele passou uma temporada no Rio, ele era ausente dos meios, ele não frequentava galeria, né? Ele não punha os trabalhos dele em galeria, era muito raro. Ele vendia mais os amigos dele. E pintava, que era essa beleza que a gente vê aí. Né? E vai acontecer com o Estrigas a mesma coisa. Aliás, já está acontecendo, né? Mas vai acontecer mais ainda. Como ele não fala dele, não se promove, não traz os trabalhos dele, vai acontecer que vai existir um Estrigas daqui a algum tempo, né? Ou um presque Estrigas, né? Um quase Estrigas, porque Estrigas mesmo é impossível ter outro, né? Mas enfim, alguém que vai seguir essa linha de pesquisa, de história, e vai ter que falar do Estrigas, porque você não consegue falar, não consegue falar de você mesmo. E Estrigas não consegue, pela modéstia de Estrigas, mas o Estrigas, mas que lindo que tenha pessoas como Estrigas, não é? Eu digo que uma das minhas universidades é Estrigas. Formada onde? Uma das universidades é o Estrigas. Porque eu era criança e adolescente, pré-adolescente, e já frequentava o velho sítio do Mudubim para ouvir, para beber a sabedoria, da sabedoria, das informações de Estrigas e da minha querida e amada Nice, com quem você está casado há mais de 50 anos. Pois é. O casamento que a Escape fez. Sim, vocês se encontraram na sociedade cearense. Você vê como a arte é forte, né? A arte é forte. Juntou vocês. A arte pegou, jogou um para o outro. E 50 anos. E conservou. Bodas de ouro, Nice, linda Nice, artista plástica extraordinária, professora, arte educadora e pintora. Além de doceira, hein? É. Aqueles doces que ela faz, aqueles bolos. E como é que ela não engorda o marido? É impressionante. Esse homem tem 93, vai fazer 93 anos e vai ter que dar aqui a receita. Acho que as pessoas devem estar pensando, a receita dessa saúde, dessa lindeza que ele é. Me diz. Pois é, agora... é o doce da Nice, será? Que te faz assim? É o doce que ela faz para emagrecer, para não engordar. Que lindo. Pois é, então acontece isso. Eu gosto mais de ver os outros do que de me ver. Eu aprecio mais o trabalho dos outros do que o meu. Então eu gosto mais de falar dos outros. Mas vendo o outro, claro que o outro alimenta o seu trabalho também, né? Alimenta, porque... Ver arte alimenta a sua própria arte. Eu sinto, por exemplo, que no meu trabalho tem muito de Barrica. Tem muito de Bandeira. Sobretudo na liberdade que eles sempre tiveram de utilizar a tinta do jeito que eles achavam que deveria ser. Você acha então que uma das suas influências... Então veja o Bandeira e a outra Barrica. O Barrica, por exemplo, que eu quero chamar a atenção, porque em poesia nós temos o ano de 1927,
com os livros, Cipó de Fogo, o Canto Novo da Raça, marcando o quê? Marcando o modernismo na poesia aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. Em artes plásticas, até hoje, não tem fixado uma data, um dia, um acontecimento para se determinar em que ano o modernismo penetrou aqui no Ceará. Modernismo na pintura, nas artes plásticas. Então, eu achei que o TX, que é o Pretextato Bezerra, e o Barrica, na segunda metade da década de 30, eles estavam fazendo um trabalho que era caracteristicamente moderno. Mas eles não se diziam modernistas, né? Então eu digo, o modernismo começou a aparecer na segunda metade da década de 30, com os trabalhos de Pretextato Bezerra, TX e Barrica, né? E foi um modernismo não declarado. Quando foi, então, em 40, o Mário Barata liderou a coletividade artística aqui, e o Barata fez, com sua liderança, um movimento de renovação da nossa arte. E o Barata dizia, nós somos modernistas. O Barata afirmava isso no plural, porque ele falava não só por ele, mas falava pelo o grupo que fazia renovação artística. Então está determinado aí o modernismo nas artes plásticas. Meados dos anos 30. Começou com um modernismo não declarado. Não declarado. Foi declarado em 41 pelo Barata, aí com Bandeira, com o Aldemir, com o Garcia, né? E se prosseguiu com os outros artistas que vieram. E oficialmente aceito pelo regulamento do Salão de Abril, em 53, que estipulou no regulamento do Salão a existência de uma divisão moderna. Uma ala do salão para os modernistas. Divisão moderna. Então isso oficializou o modernismo. Então, nós temos então 3 datas aqui. Meados dos anos 1930, né, da década de 30, você tem Barrica e TX. E TX com esse modernismo não declarado. Depois você tem 41, é isso? 41, 1941. Com o movimento do Barata. Que é o Barata, o Mário Barata. Declarando e analisando e dando os princípios e conceituando. E depois, 1953... Se continuou com Garcia, o Garcia fazendo surrealismo. E em 1953, depois, o Salão de Abril. Pois é, admitindo uma ala dos modernistas. O Barbosa Leite e outros artistas. Zenon Barbosa Leite. Eu mesmo. Estrigas. Me declarei também, fazendo trabalho de cunho moderno. Né? Então... É esse esqueminha. Então é preciso que essa data, que esse tempo também fique registrado. Sim. Por que só na poesia ficou? Né? Sim. Eu estou me batendo por isso. Criar marcos e criar períodos, quer dizer, delimitar e se debruçar sobre eles para que isso fique fixado e, enfim, e que seja parâmetro para análise da implantação do modernismo no Ceará, nas artes plásticas. E aí eu fiz aqui um pequeno esqueminha a partir do que disse o nosso Estrigas. Estrigas, chegou a hora, Estrigas, do objeto surpresa. Olha o que eu trouxe para você. Um objeto surpresa. E cadê o teu? É aquele ali? É aquele ali o teu? Que você me trouxe? O Dejolino deve ter colocado dentro do envelope. Me dá aqui o meu. Que você me trouxe. É um negócio grande, é um quadro, parece um quadro. Olha, eu posso adiantar um pouquinho aqui. Pode. Esse objeto aqui
é uma prova da conservação da matéria. Você ainda tem na cabeça a definição da lei da conservação da matéria? Tenho nada. Você. Pois é, isso aqui está dentro da lei da conservação da matéria. Explique-se, senhor Strigas. Tá bem, então você aí vai ver a conservação da matéria, a prova dela. Vamos ver. A conservação da matéria. Eu não entendi nada, mas vamos ver agora, vamos ver se eu entendo. Atenção, o que o Strigas me trouxe? Uma pasta. Congresso Brasileiro da Federação Nacional de Odontologistas. Abre-se. Agora entendi a conservação da matéria. Deve ser um material do tempo em que ele era dentista, 29 de maio de 1977, e que ele preserva até hoje. Deve ser isso. Pois é, exato, conservação da matéria. Você era dentista e participou do 5º Congresso Brasileiro da Federação Nacional dos Odontologistas. Pois é. E você me trouxe Foi aquela pasta. o último congresso que eu participei, e já participei, não participando de nenhuma manifestação odontológica, não. Foi fazendo uma exposição no congresso. Mas como odontólogo? Como odontólogo? Sim, como dentista, mas de pintura. De pintura. De pintura. E você trouxe então essa lembrança? Do E último dentro congresso. ainda tem mais outra surpresa aí, não tem? Ou não? Tem tá não. aqui, tá aí. Né? Ah, é aqui? É, aí é a cultura chinesa. A procura do valor de pi. Você ainda se lembra de cálculo integral? Sim, levemente. Aquelas coisas cosseno, seno, não sei o quê. Pois é, aí é o negócio do pi, é muito essa coisa. Agora é da cultura chinesa, isso daí. Você trouxe pra quê? Pra lembrar o quê? Pra surpresa. Pra ser uma surpresa. É. E que fique brincando com a gente. É isso que eu te trouxe. Eu te trouxe o coração. Sabe por quê? Porque eu te associo, apesar de tu fazer todas as brincadeiras e falar tão mal de mim, me ficar me intimando. Tu é um intimador, tu é um arengueiro. Tu é um arengueiro. Não, arengueiro é o Guilherme Neto. É que faz arenga no arenga. DN. Fazia no DN, no jornal DN. Mas eu trouxe porque associei vocês, sabe o quê? Coração tão fofinho. Isso, eu associei a fofura ao aconchego da tua casa, ao aconchego do carinho com que eu sou recebido tão bonito lá naquele sítio onde tem o museu, o mini museu Firmeza, com você e com a minha amada Nice. Pois é. Isso, eu trouxe um coração. Você sabe que o Guilherme Neto já cantou muito lá no Mandubim? Não sabia. O Guilherme Neto foi muito comigo fazer serenata lá no Mandubim. Violão, João Lima. O Arthur Oliveira. O Guilherme a gente pegava para ele cantar, o Guilherme era o cantor. O cantor oficial, claro. O João Lima tocava violão, o Arthur tocava violão e também cantava. E você canta? Não, eu escutava. E tinha talvez a namorada para fazer a seresta. Pois era, aí eu cantava lá na porta das meninas, né? Tá vendo? Estamos falando aí de que é anos 30? E o Joãozinho, para chamar o Joãozinho, o Guilherme Neto, né? Também encontrei o Guilherme Neto em Caucaia. Em Soure? Pois é. Soure, Caucaia. Tinha uma casa lá perto do açude, do Pavuçu. Pavuçu, do meu avô, Armando Guilherme. Pois é, e então o Guilherme tinha uma namorada. Mas que ele era metida nobre, né? Metida besta. Foi namorar uma conde, que eu chamava condessa. Era a família Conde, e eu só chamava de condessa, né? Ela namorava uma loura dos olhos verdes, e o Guilherme namorava com a conde. E ele ia de lá para conversar comigo, ia até o centro da Caucaia. Depois, ele tinha medo de ir só para casa. Aí a gente reunia um grupo e ia deixar lá no sítio. O Guilherme lá na casa da Lagoa. Estamos aqui em recordações de meninos. Um que tem 93 anos e outro que é o Guilherme Neto, que tem hoje 87. E eu aqui com meus 56 tenho que me
render e render homenagens a todos eles. Muito obrigado, meu querido amado. Um beijo, leve meu beijo, leve meu coraçãozinho para minha amada Nice, Opa. tá bem? De quem a gente quer tanto, a quem a gente quer tanto bem. Obrigado pela sua presença. E eu agradeço aos dois, o Nilo e o Estrelas, porque Pois existem. é. Eu também Existem. tenho que lhe agradecer, porque revi você depois desse tempo todo. Né? A gente teve essa ocasião de realmente dialogar, É lindo, é realmente brincar. Isso é que é bom. Se Você que é o exuberante. Olha, tá bom, eu pego um pouco. É. Se a gente não levar as coisas na brincadeira, não pode enfrentar as coisas sérias. É verdade. Né? A gente tem que ter um bom humor. Bom. Estrigas, muito obrigado pela sua presença. Na próxima. Olha, e outra surpresa. Outra surpresa. Isso aqui eu trouxe para você. Ah, isso aqui é presente mesmo? Só Opa. não é minha caneta nem minha pasta. Ganhei presente. Ganhei presente do Estrigas. Na próxima semana a gente volta com mais um diálogo.